O caixão já estava fechado quando a voz cortou o silêncio da sala grande como um golpe de vento. Ela está viva. Ninguém esperava ouvir aquilo de um homem cujo corpo cabia numa cadeira com sobra de espaço nos braços. Todos conheciam o apelido que carregava desde a infância, o que uns diziam com indiferença, outros com um riso baixo. Poucos sabiam o nome verdadeiro, Bento. Mas naquele instante pouco importava o rótulo. Importava a coragem que vinha da sua garganta. O som foi uma fagulha. Primeiro, silêncio absoluto. Depois, um estalar de móveis, um suspiro coletivo e olhos que se abriam como se desfizessem de uma venda. Carolina ficou branca como papel. Renato segurou a lateral do caixão com as mãos de um homem que não sabia se empurrava a madeira ou a própria culpa. Vera, a governanta, levou as mãos à boca e tremeu. Os convidados incrédulos recuaram como quem se afasta de uma onda. A mansão de Dona Cecília, no Alto de Pinheiros, já conhecia muitos finais. Havia velórios discretos, jantares onde decisões de negócios viravam promessas, aniversários com discursos estudados, mas nada daquela tarde parecia um ritual bem ensaiado. O sofá de couro guardava o calor das tardes em que a matriarca ria com gosto. Quadros na parede pareciam observar tudo, testemunhas silenciosas. O relógio na lareira marcava as horas do costume, tic-tac, que ninguém mais escutava até que o grito o puxou de volta. Bento, que limpava a sala desde antes de Renato nascer, não saiu de onde estava. Ele sabia o peso das palavras, sabia também o que era ser invisível. Trabalhava ali há 20 anos, limpava o chão, as histórias, os segredos. Dormia nos cantos da casa durante as noites em que um ventilador soprou como testemunha. Observava. Aprendera a escutar sem ser ouvido. E quando achou que havia uma voz que precisava ser ouvida de verdade, falou. Nenhum som parecia capaz de preencher o espaço que aquela frase abriu. Os paramédicos ainda não haviam sido chamados. Carolina tinha citado um médico reservado, um protocolo que transformaria a pressa em silêncio ritual. Havia um papel sobre a mesa da sala de estar com o nome do cartório e uma agenda onde a data do enterro estava marcada com caneta firme, quase afiada. A família, que aceitara a narrativa da morte com a mesma rapidez com que aceitava cifras e contratos, sentiu o mundo vacilar. Flashback. A casa lembrava com nitidez. O molho de cheiro doce que Dona Cecília gostava pela manhã, a cadeira na varanda onde ela lia reportagens antigas, as mãos enrugadas que regavam as plantas. Renato recordou subitamente de uma tarde em que sua mãe insistia para que ele ficasse mais tempo. Ele se lembra de promessas velhas como notas amassadas no bolso. Da próxima vez eu vou. Amanhã eu paro a agenda. O telefone que vibrava no bolso com avisos de reunião. O avião que aterrissou e trouxe de volta apenas cartas e flores pagas por encomenda. Renato sentiu ali uma vergonha que escorreu pela nuca como água fria. Carolina, por sua vez, vira na casa a extensão do seu mapa de vitórias. Casa grande, controle maior. Ela chegara com sapatos pontiagudos, um currículo de silêncio calculado, um jardim de ambições plantadas com adubo de pragmatismo. Casara-se com Renato sabendo o que ganharia e o que poderia tirar. Sabia negociar horas, expectativas, corações. Quando o pai de Renato morreu, abriu-se um caminho para além do luto, a administração do patrimônio, decisões sobre investimentos e, inevitavelmente, sobre herança. Cecília, com sua sensibilidade e certa tendência a proteger os outros, acabara sendo um obstáculo discreto às manobras. Vera, a governanta, conhecia as rotas das chaves como se fossem suas. Ela mantinha a casa funcionando como um relógio de época, com engrenagens de discretas lealdades. Observava Bento com uma mistura de pena e costume. Sorria para ele com o reconhecimento de quem sabe que todos têm um lugar e que, às vezes, lugares engolem pessoas. Pequenos sinais foram aparecendo, como manchas de óleo numa pista de corrida. Primeiro, o chá que Cecília não quis na tarde em que todos a viram confusa. O bule ficou meio cheio na mesa. O chá virou xícara ardendo, depois frio. O brilho nos olhos que ela perdera em semanas, como uma lâmpada que escureceu por dentro. Um prato com comida devolvida, um copo que não chegava à boca. Remédios que mudavam de pote. A mão que tremia mais do que de costume. Bento notou. Ele percebia quando alguém estava atento apenas por obrigação e quando alguém realmente via. Viu a sobrancelha de Carolina arquear-se com pressa. Viu Vera desviar o olhar e apressar a fala. Viu ainda a pressa com que foram fechando portas e agendas. A pressa de quem quer uma história contada e enterrada antes que o tempo dê à verdade uma chance de sacar a cabeça.
houve conversas sussurradas entre os funcionários como quem encaixa peças de um quebra-cabeça. Você reparou o que tinha no copo dela ontem? Perguntou a cozinheira numa voz que tentava não ser ouvida. Aquele remédio que ela sempre toma. Faltou um comprimido, eu jurei. As palavras roçavam nos cantos como asas de pássaro. Raimundo, o motorista, com as mãos grandes e os bolsos sempre cheios de histórias, fechou o botão do paletó e empurrou o celular para dentro do bolso. Não gostava de se expor, mas gostava de justiça mais do que de silêncio. A mansão, ao mesmo tempo rica e vazia, guardava lembranças que o dinheiro não comprava. Uma fotografia da casa cheia, as gargalhadas num Natal, a voz de Cecília cantando o mesmo verso. Esses ecos tornavam menor a voz que queria enterrar a velha senhora. A casa que vira tantas faces de Renato, o menino que corria até o jardim, o homem ausente que retornava com pasta de executivo, sentia talvez sem consciência que as paredes tinham mais memória do que a família. Raimundo gravou, não por coragem inicial, mas por algo que crescia entre os dedos como um nó. Encontrou Bento no corredor, encostado na vassoura, os olhos baixos, a expressão dura. Foi ele quem sussurrou: "Se algo tiver errado, a senhora não merece morrer assim. Você viu, né?" Bento não falou nada. Seus olhos, porém, disseram. E Raimundo, com o telefone escondido no bolso, começou a capturar as falas nervosas de Carolina, as ordens ditas com frieza e as tentativas de apressar documentos. Não era um filme, era a vida real, tremida e tilintante de provas. Naquele dia, a pressa virou estratégia. Carolina marcou o velório para uma hora em que poucos poderiam discordar. Convidou o padre da paróquia de bairro, escolheu músicas que comprimiam o tempo e, com a precisão de quem corta laços, telefonou para empregadores, moveu agendas, contratou uma funerária discreta. Tudo coube numa rotina calculada. Quanto menos bisbilhoteiros, menos perguntas. Ela sabia que o silêncio favorecia mais do que a presença. Renato, quando soube, veio rápido. Ou se fez presente mais por obrigação do que por paz. Ele não sabia distinguir. Chegou com o terno alinhado, o olhar dividido entre a casa que era sua herança e a cadeira vazia que tinha sido ocupada por sua mãe. Sua relação com Cecília era um nó de zernura e afastamento. Ele tinha bons motivos para amar, piores para justificar a ausência. E ali, diante do caixão, cada justificativa parecia miúda. O jantar naquela semana havia sido monótono. Uma sopa que Cecília não terminou, um copo de chá que ficou frio. Carolina tinha reagido com impaciência. "Mamãe está cansada. Vamos resolver isso antes que piore." Era uma frase dita como quem marca um compromisso. Quando a velha senhora pediu calma, foi vista como fraqueza. A casa, que antes reverberava conselhos e histórias, agora passava a ecoar ordens curtas. Vera lembrou de uma noite em que Cecília, sozinha, chamou-a à porta com voz baixa. "Se acontecer algo comigo", disse a matriarca, "por favor, cuide deles e não faça questão de expor o que for desnecessário." Era um pedido secular, piedade, mais do que segredo. A governanta interpretou como desejo de silêncio, ao passo que outros poderiam interpretar como o querer de uma mulher que temia a humilhação de uma família despedaçada. O pedido ficou pendurado como uma cortina, legítimo, mas ambíguo. Ninguém naquela sala de visitas do passado pensara que a ambiguidade ajudaria alguém a morrer às escondidas. Bento lembrava cada gesto da senhora com uma precisão dolorosa. Via nela a ternura com que dava pão às aves do parque, o jeito de segurar as crianças da rua no colo como se não pertencessem à riqueza das paredes, a compaixão que mostrava aos empregados com remédios e cardápios adaptados. Para Bento, Cecília era mais do que uma patroa, era a dona da casa que o acolhera, e era isso que o impelia a erguer a voz naquele dia. O velório estava montado como um espetáculo. Flores espalhadas, música baixinha, olhares que passavam por cima dos ombros como se os próprios lenços fossem suficientes para enxugar culpa. O padre murmurava palavras que acalmam e ao mesmo tempo legitimam. Que Deus a receba. Restaurantes planejam cardápios, funerárias calculam prazos, e o mundo, externo, segue, sem perguntar. Mas dentro da sala, quando Bento gritou, aquela engrenagem tremeu. O primeiro movimento após o grito foi de negação. Carolina tentou, com voz que se empolava de autoridade, reapadar a dúvida oferecendo o argumento mais simples. Ela estava morta quando cheguei.
Era a palavra de quem precisava de respaldo, e a sala, por instinto de sobrevivência social, procurou por confirmações. Vera sussurrou que havia checado os sinais vitais. O médico, do outro lado do telefone, confirmara o óbito. Papiros e laudos estavam sendo providenciados. Mas a pergunta que Bento fez, sem palavras, ficou pesando no ar. Por que tanta pressa? Alguns se viraram para Bento como se o tom de sua pele ou de sua estatura pudesse torná-lo brusco. Outros notaram somente que ali estava o empregado que sempre soubera de tudo. Ele não era o tipo que buscava holofotes. Vestia o uniforme simples da casa, as mãos ainda com o cheiro de cera, os sapatos limpos e os olhos com a ardência de quem padecia silêncio durante muito tempo. Eu vi a xícara dela, disse Bento, numa voz que não aceitava ser abafada. Não era a xícara dela. Ela não comeu nada desde a manhã. E quando tentei ajudar, a frase ficou no ar, e a sala finalmente escutou. Foi então que Raimundo, ombro largo, tirou o celular do bolso e deixou-o cair no banco, como quem largasse uma pedra num lago. Na tela, um arquivo que, se aberto, poderia empurrar a narrativa de volta ao campo dos fatos. Renato olhou o vídeo com a pressa do homem que logo descobriu que perdera mais do que tempo. Ouviu trechos de uma conversa que Carolina, com calma cirúrgica, dizia num tom que não combinava com a gentileza. Instruções enviando alguém ao quarto da mãe, perguntas sobre remédios e uma frase dita quase sem emoção. Feche tudo. Quanto menos mexer, melhor. A gravação tremia, talvez por mãos que não queriam ser flagradas, talvez por medo. Ao ver o arquivo, a face de Renato mudou. Havia ali algo que o dinheiro não ajeita. A sensação de que uma vida, naquela casa, ficara pequena diante da defesa de um patrimônio. Sentiu-se encolher como um homem que não sabia se corrige o erro com o corpo ou com a lei. Eu preciso ver minha mãe, murmurou. O verbo ver tinha sons que se confundiam com os de despedaçar uma desculpa. O padre, consciente do clima que se formava, segurou o crucifixo como um homem que tenta não cair. Vamos manter a calma, disse, tentando costurar a narrativa com instinto de cuidado. Mas a calmaria, num lugar onde a verdade começa a rebolar sobre as tábuas, perde força. O silêncio anterior, protegido por protocolos, já havia sido rasgado pela voz de Bento. Palavras se encavalitaram. Alguns, por respeito, queriam ouvir antes de agir. Outros, por medo, defendiam fechar tudo de novo. Carolina, com a máscara de quem administra prejuízos, assumiu a voz. Não façam nenhum escândalo. Se abrirmos o caixão, isso vira uma confusão. Para não criar espetáculo, faremos o enterro conforme combinado. A frase, fria, tinha corte de lâmina. Vera, que agora chorava com as mãos trêmulas, murmurou que chamaria um médico de novo. A cozinha pegou fogo de tensão. O som de passos vindo do corredor parecia o prenúncio de decisões. E ali, naquele sopro, Renato viu o tempo se dividir. Ou aceitava e enterrava a mãe com as palavras de outros, ou arriscava abrir uma caixa que poderia dar voz ao que estava calado. Bento avançou. Não era impulsivo. Era a soma de noites em que guardou o que viu. Aproximou-se do caixão como quem se aproxima de um confessionário, como quem quer arrancar algo preso entre as tábuas. Tocar a tampa foi tocar a história. Um dedo, 2 respirações, um olhar para todos na sala, e o homem pequeno, que todos preferiam esquecer, ergueu-se como um leme. Ele não está aqui, disse alguém fora de quadro, e todos olharam. Era uma voz da rua, uma curiosidade de vizinho que fora atraída pelo furor. Mas a tensão diminuiu com aquela interrupção, como se o cotidiano quisesse retomar a cena. Renato sentiu algo se partir, ou talvez se remendar. Não era só fome de justiça, era uma necessidade de reparar as ausências. Ele lembrou de uma tarde em que sua mãe segurara sua mão e sussurrara: se um dia eu faltar, cuide do outro, não deixe que o ouro apague o humano. Aquela lembrança era como uma chave que destrancava o carro no escuro, simples, mas vital. O problema era que o mundo lá fora tinha regras, e dentro daquela sala as regras se travavam com medo. Havia testemunhas que não queriam ser arrastadas para um tribunal.
Havia um poder que acreditava ter o direito de acelerar o luto. Havia a lógica da proteção de imagem. E havia, por fim, Bento, que assumira um lugar onde o herdeiro havia vacilado. Ao colocar a mão na tampa do caixão, Bento sentiu o frio da madeira. Seu corpo, menor, como vinha sendo observado por paladares que não sabiam nomear coragem, tremeu como uma corda que o vento puxa. Ele olhou para Renato, não com desafio, mas com um pedido direto, sem lux. Você vai abrir, filho. A palavra filho tinha aqui o peso de muitas manhãs vazias e o chamado para que a linhagem fizesse uma escolha. Renato hesitou. Em seu corpo, o traje apertava como uma armadura que não protegia o peito. Seus dedos encontraram a lateral do caixão e as unhas, até então feitas para apertar contratos, enfiaram-se na madeira como quem tenta achar uma razão. A sala, como um pulmão prestes a soltar ar, ficou em expectativa. Nessa pausa, o passado falou mais alto. A lembrança de Cecília pedindo piedade, não para o criminoso, mas para que as coisas não virassem um espetáculo de humilhação, ecoou. Aquela lembrança não era desculpa para o crime, nem para a omissão. Era, porém, uma nota que complicava a narrativa. Havia humanidade na matiz do pedido. Bento lembrou das vezes em que a matriarca, com a voz quebrada, pediu que perdoassem alguém que tinha errado, porque punir não trazia de volta quem se ama. A decisão de Renato poderia significar muito. Abrir o caixão seria expor a verdade, enfrentar as consequências e talvez salvá-la, ou confirmar a tragédia. Não abrir seria selar, com a bênção da família e a pressa da nora, uma narrativa que poderia esconder um crime. Neste exato momento em que a mão de Renato se fechava e reabriu, em que todos os olhares convergiam como agulhas numa bússola que busca o norte, alguém bateu do lado de fora. 3 pancadas secas que ecoaram pela casa. Era a sirene distante de uma ambulância? Não. Era a batida de um homem que chegara sem ser convidado, uma batida de destino. A pressão da novidade juntou-se à velha culpa e empurrou a cena para um limiar. Carolina avançou primeiro, olhos acesos, voz de quem pretende retomar o comando. Agora não é hora para teatro, ela murmurou, tentando deslocar a maré. Mas Bento falou de novo, desta vez mais firme. Abre, agora. Sussurros se transformaram em vozes. O padre recuou. O telefone na mão de Raimundo vibrou com mensagens que traziam nomes de médicos e promessas de laudos. A coisa inteira, que parecia uma máquina a vapor de conveniências, começava a engasgar. O que viria a seguir dependia de um corpo pequeno decidindo erguer a verdade ao nível do que o dinheiro não compra. A coragem de se expor. Um homem que, por estatura, podia ser ignorado, posicionou-se no centro como representante de uma ética que o herdeiro esquecera. Ao erguer a mão, Bento não assumia apenas um corpo, assumia a responsabilidade que o milionário, por ausência, não tomara. Assumiu o lugar público de denúncia, e com isso, simbolicamente, o lugar moral que o poder da família deixara vazio. A sala prendeu a respiração. A tampa do caixão ficou suspensa entre o passado e qualquer possibilidade de futuro. A madeira, que já havia selado segredos, devia agora ceder a uma verdade. O paladar do mundo noturno lá fora manteve seu ritmo. Dentro, o tempo se espessou até formar um vidro. E quando a primeira alça foi erguida, algo se partiu dentro de muitos. Não era só a placa de madeira, era a certeza de que o silêncio não é inocente. Pessoas se aproximaram, mãos que tremiam, algumas para segurar a tampa, outras para impedir. A polícia, avisada por um vizinho ou por Raimundo, poderia chegar a qualquer momento. Havia a promessa de exames, de laudos, de processos que se arrastam como novelas, ou então a possibilidade de uma improbabilidade, que Cecília respirasse de novo. Nessa balança em que tudo pendia, a figura pequena de Bento permanecia no centro. Era como se a casa inteira, todos os quadros e cortinas, tivessem inclinado a cabeça para ver o que um anão resolve quando assume o lugar do milionário. Alguns ali entenderiam a metáfora, outros a crueldade da ironia. Mas aquela cena, exatamente ali, fazia sentido. O trabalhador que o mundo geralmente despreza tornara-se a pessoa que o mundo precisava. Os dedos de Renato cerraram-se. Ele estava diante de uma escolha que não cabia em sua agenda. Escolher a família ou escolher a conveniência. Escolher a verdade ou escolher a paz simulada.
A escolha tinha nome. Chamar-se-ia Presença. E enquanto a tampa subia lentamente, o som do mundo externo se reduzia a um zumbido. O coração de alguém dentro do caixão ainda batia? A pergunta era simples, absurda, impossível. Por um momento, nada aconteceu. Então um fio, uma pequena exalação, como se algo dentro desse corpo quisesse resistir à trama que o cercava. Um ruído, fraco, quase inaudível, o som de um ar que se movia, atravessou a sala. As mãos silenciaram, as vozes se quebraram, e naquele segundo que esticou como um elástico prestes a arrebentar, o destino começou a escolher de que lado estaria. O som daquele ar que entrou e saiu foi como uma corda esticada até o ponto de romper. Fez-se silêncio, depois um tremor que percorreu a sala inteira. Alguém soltou um choro abafado, outros prenderam o fôlego como quem segura um segredo. O padre deixou o crucifixo cair na mão, e por um segundo foi apenas um homem com os olhos inchados, sem ordens nem respostas. Renato foi o primeiro a se mover. O terno não sabia o que fazer com o corpo dele. As mangas pareciam curtas para aquilo que ele carregava de repente, que era culpa e também espanto. Tocou o rosto da mãe, como se pudesse confirmar o que a natureza já negara há alguns minutos atrás. Havia calor, havia um filo fraco de vida. Carolina gritou que aquilo era impossibilidade, que havia algum erro, que tudo será resolvido segundo o protocolo médico. Mas ninguém parecia ouvir as palavras de autoridade, que até então moldavam as decisões da casa. Raimundo correu até o corredor. Alguém fora do meio, talvez um vizinho que vira a movimentação, já havia chamado uma ambulância. Em poucos minutos, vozes profissionais tomaram o lugar das suspeitas domésticas. Paramédicos com sacos e pranchetas puseram-se a trabalhar com método e alhos de quem já vira demasiadas urgências. Não houve pressa teatral, só o ritmo seco de mãos que sabem onde apertar, de perguntas objetivas. Ela consegue responder: está respirando com dificuldade? Possui alergias? Renato respondeu às perguntas como um autômato, seu mundo reduzido àquela mulher ainda respirando, e ao olhar de Bento, que nunca mentira em seu rosto. No caminho para o hospital, a ambulância cruzou ruas que pareciam estranhamente calmas, dado o turbilhão que deixavam para trás. Pela janela, Renato viu o jardim de Cecília, as roseiras podadas, o banco de madeira onde tantas vezes ela esperara por visitas que não vinham, e sentiu que aquilo era mais que um patrimônio. Era um tempo desperdiçado. O carro da funerária, que já fora contratado por intenção, ficou parado no portão, como um espectro de possibilidades que não se completaram. Carolina sentou-se atrás, com as mãos frias e o rosto pálido, e a máscara de comando dela havia rachado. Havia medo, e por baixo do medo, algo que cheirava a cálculo. No hospital, o ambiente era outro tipo de tribunal. Médicos com jalecos abriram um diálogo que precisava ser de fatos. Ela apresenta sinais de intoxicação/depressão respiratória, disse um deles com termos contidos, evitando nomes que pudessem ser usados para ensinar. Pediu exames, sangue, monitorização. A enfermeira colocou aparelhos, ajustou a máscara de oxigênio e por algumas horas que pareceram dias, a vida de Cecília pendurou-se em medições e em esperanças controladas. Enquanto os médicos trabalhavam, Raimundo entregou o celular a um policial que chegara. O arquivo, a gravação que tremia e capturava a frieza da voz de Carolina, foi ouvido ali mesmo, num corredor que cheirava a desinfetante. As palavras registradas, ordens sobre o que fazer, insistências em reduzir visibilidade, recomendações de acelerar procedimentos, não eram uma condenação por si só, mas eram fragmentos que, unidos a outros, teciam uma linha de suspeita. A polícia recolheu depoimentos: o jardineiro, a cozinheira, Vera, Bento. Havia contradições nas falas de alguns, havia a hesitação de outros, e havia também a gravação. Carolina, diante dos oficiais, tentou reconstruir o roteiro que lhe favorecia. Achei que fosse o fim natural. Liguei para o médico, fiz o que era preciso. Mas havia o tom de quem ordena e não assiste, de quem decide e não convive. A investigação não é cinema, é paciência aplicada. Ainda assim, a mistura de elementos, a pressa em enterrar, os comentários privados captados por Raimundo, os indícios no quarto da senhora, geraram um laço que a polícia achou apto a apertar. Naquela noite, no hospital, depois de muitas horas de observação, a equipe médica admitiu que havia sinais compatíveis com a administração de substância que deprimira o sistema respiratório.
O laudo detalhado viria depois. Não foi dito o quê. Disse-se apenas que havia elementos que fariam a investigação prosseguir. Prenderam Carolina poucas horas depois, no momento em que ela ainda achava que a arma de sua autoridade poderia manter as coisas sob controle. Veio uma ordem serena. Senhora, a senhora está presa, falou o policial. A ação foi feita com cuidado, num corredor de hospital, diante de olhares que iam do espanto à curiosidade. Havia ali também olhares de decepção. O rosto de Renato entortou numa mistura de incredulidade e vergonha. Ele não havia imaginado que teria de ver a mulher que escolhera e a mãe que criou seu destino, naquele momento de ruína pública. Carolina reagiu com palavras que mesclavam indignação e medo. Chegou a murmurar que se tratava de um equívoco, que havia motivos, que aqueles que a acusavam não sabiam do que falavam, que era vítima também de intrigas. A voz não teve a força de antes. A prisão foi um gesto prático, não vingativo. A repercussão foi lenta no início, como uma pedra rolando ladeira abaixo. Vizinhos cochichavam, funcionários contavam detalhes que antes guardavam, e a casa que fora palco de interações agora se tornava cena de investigação. A polícia fez buscas, recolheu frascos, caixas de remédios, receitas. Importante, nada do que recolheram foi detalhadamente descrito entre as vozes oficiais. A imprensa, avisada por alguém próximo ao caso, começou a espiar a história. Bento e Raimundo, cautelosos, receberam perguntas que não sabiam responder. Você é o herói da história? Bento negou com a cabeça. Disse que só fizera o que era necessário. A palavra herói soou vazia para ele. Preferiu o silêncio. No hospital, a recuperação de Cecília foi medida em pequenas vitórias. Um olhar mais claro, uma respiração menos forçada, uma voz que fazia sons e depois se transformava em palavras. Foram dias de repouso, de checagens, de visitas que a família precisava enfrentar. Renato passou a noite no banco da sala de espera, a cabeça encostada nas mãos, os olhos imóveis, como se medidas de negócios pudessem calibrar sentimentos. A casa, enquanto isso, vivia uma oxigenação diferente. Os funcionários que antes eram apenas sombra ganharam contornos públicos. Houvera entrevistas, depoimentos, o reconhecimento público de que, por vezes, a verdade vem de onde menos se espera. Vera teve sua vida despedaçada em pedaços menores do que antes. Não houve acusação imediata de crime intencional. Sua conduta, hesitação, omissão, foi avaliada à luz do que significava ser cúmplice por inação. Nos corredores frios ela chorou, pediu desculpas a quem pudesse ouvir, disse que amava a dona da casa, que temera perder emprego, que fizera decisões baseadas em medo. A lei pondera, o tribunal social julga com mais ferocidade. No fim, Vera perdeu o emprego, testemunhou e foi alvo de processos civis por negligência. Sofreu a ruína da reputação e por meses viveu com a sensação de que a lealdade tinha limites que ela não soubera ver. O processo foi costurado com gravidade e realismo. Havia provas que apontavam para a tentativa de homicídio, a pressa em lacrar tudo, as ordens gravadas, os testes que atestavam presença de substância que deprimira os sinais vitais. A promotoria fez perguntas, juntou depoimentos de funcionários, exibiu a gravação no tribunal. A defesa tentou desconstruir intenções, apresentou versões alternativas, erro, cuidado profissional, problemas pré-existentes. Mas para muitos que viram o vídeo e ouviram os testemunhos, a frieza e a intenção apareceram como coisas que não se poderiam negar. No entanto, nos dias que se seguiram, houve um momento que ninguém esperava. Cecília, ainda como corpo frágil, pediu para ver Carolina. Havia por trás da recuperação uma complexidade que a câmera e o tribunal não capturam. A história de um casamento, de alianças, de pequenas violências e de amor tóxico. Quando as duas se encontraram numa sala clara do hospital, os olhos de Cecília eram baixos e difíceis de ler. Carolina entrou com mãos entrelaçadas, olhos secos, com a humilhação de quem sente o chão sumir. O encontro foi breve e sem espetáculo. A médica permitira, com reservas. Cecília falou com voz que tremia. Sei que errei ao permitir certas coisas. Sei que me afastei, mas não quero que a minha dor se transforme em destruição para ninguém. A frase soou como um pedido que vinha de dentro da ferida, um pedido de que a justiça não degenerasse em vingança. Exijo que a lei faça justiça, continuou, mas peço que não a matem por dentro, que não transformem uma vida numa história que só sirva para humilhar. Aquilo foi reportado depois como o pedido de misericórdia da matriarca, e ganhou manchetes variadas, algumas críticas, outras comovidas. No salão do tribunal, semanas depois, quando a promotoria expõe com calma as provas, a gravação de Raimundo é reproduzida. Ouviu-se a voz de Carolina ordenando:
a paciência cirúrgica que cortava qualquer hesitação. Havia também depoimentos de Bento, da cozinheira, de Raimundo, que falaram com paciência, contaram as pequenas coisas, o chá que voltou intacto, a respiração ofegante da matriarca antes da hora, a pressa administrativa. O júri ouviu com cuidado. A defesa tentou construir uma teia de explicações, pressão por preservar a imagem, medo de escândalo. Mas os elementos, reunidos, não deixaram muita margem para dúvidas. Houve, no entanto, espaço para a humanidade. Testemunhas falaram do sofrimento de Carolina, das pressões matrimoniais e da ambição que a corroera. Quando o veredito saiu, Carolina foi considerada culpada por tentativa de homicídio doloso. Na visão popular, uma palavra que carrega toda a monstruosidade do ato. Foi sentenciada a uma pena que incluiu anos de reclusão. A juíza fez um discurso sobre responsabilidade, sobre vulnerabilidade das pessoas idosas e sobre a confiança que foi traída. Ao mesmo tempo, houve menção à possibilidade de medidas que incluíssem tratamento e acompanhamento psicológico, porque a lei, ainda que severa, pode combinar punição e reabilitação. Não foi absolvição, não foi crueldade. Foi algo que tentou encaixar a justiça humana no corpo ferido pela traição. Ao sair do tribunal, Carolina foi escoltada. Olhares cruzaram e ninguém poupou a expressão de repulsa. Renato sentiu como se tivesse perdido algo mais do que uma mulher. Perdera de uma vez a ilusão de que poder e afeto se confundem. Havia vergonha, sim, e havia também uma vontade de reparação que não sabia como tomar forma. Ele estava, pela primeira vez, disposto a ver a casa não como um plano de negócios, mas como um lugar que guardava memórias e deveres. E foi Renato quem, nos meses seguintes, mudou mais visivelmente. Não por espetáculo nem por press release. Fez escolhas práticas. Começou a passar as noites vez por vez em casa, delegou funções que o mantinham longe, contratou serviços de assistência para a mãe e instituiu um fundo para garantir aposentadorias e apoio aos funcionários antigos. Cotidiano tem um valor que não se mensura em balanços, e Renato descobriu isso vindo a contar a história em pequenas rotinas. Café da manhã com a mãe, recados pessoais, visitas aos médicos, conversas longas com Bento. Ele aprendeu a nomear as coisas, a perguntar, a ouvir. Bento, o homem que se ergueu contra o silêncio, ganhou um lugar que a vida não lhe dera antes. Não um pedestal, mas responsabilidade. A família, em agradecimento e reconhecimento público, ofereceu-lhe estabilidade financeira, garantias e um cargo formal que lhe permitia decidir sobre os assuntos da casa, sobre a manutenção e até sobre a administração de um pequeno fundo para os funcionários. Bento recusou entrevistas por algum tempo. Disse que sua voz era a de alguém que não buscava holofotes, apenas justiça. Ainda assim, as pessoas começaram a procurá-lo. Vizinhos, colegas de trabalho e até jovens que queriam entender por que um homem pequeno tomara uma atitude tão grande. A casa, que antes parecia abrigo de um poder concentrado e impessoal, foi aos poucos se transformando num espaço menos hierárquico. A mesa do café da casa passou a receber os empregados. A cozinheira deixou de servir invisível e passou a sentar junto. Raimundo recebeu mais do que salário, recebeu reconhecimento. O jardim, que antes era cenário das decisões frias, deu lugar a conversas mais humanas. A mansão não se tornou uma igreja de santidade, não se eximiu de conflitos, mas aprendeu uma lição que dinheiro não compra: presença. A história ganhou repercussões na vizinhança. Alguns a transformaram em exemplo moral, outros viram ali a confirmação de que o dinheiro pode corromper valores. Mas o que permaneceu para quem vivia ali foi a necessidade de cuidar. Cecília, recuperada o suficiente para andar com ajuda e olhar pela janela, tinha dias bons e dias de cansaço. Havia momentos de lucidez em que pedia que Bento trouxesse o jornal e que Raimundo contasse piadas bobas que usassem o escritório de automóveis como cenário. A cada riso que surgia, havia pequenas reparações que não aparecem em processos judiciais. Um pedido de perdão, um afago na mão de quem se manteve, um obrigado dito sem microfone. No entanto, nem tudo foi uma curva suave em direção à redenção. A imprensa cobriu o caso com sensibilidade variável. Houve quem transformasse a figura de Bento em caricatura e quem, com sensibilidade, o chamasse de símbolo de consciência. Ele, sempre discreto, aceitava apenas o essencial, que a verdade havia vencido. O mais valioso para ele era que a casa voltasse a ser um lar em que as pessoas se sentissem cuidadas. Bento não queria ser famoso. Queria que a vida de Cecília tivesse paz, que os funcionários tivessem segurança, que a família compreendesse o preço da ausência. Meses depois, num gesto que mesclava exposição pública e íntima reconciliação, Renato organizou uma pequena festa na casa.
Não foi comemoração de vitória, mas um encontro de reparação. Funcionários convidados, a mãe sentada no lugar central com um chale, Bento no outro lado. Vera não foi convidada. A ferida ainda doía demais para convites. A mesa estava posta com simplicidade. Houve discursos curtos, palavras que abriram e fecharam feridas. Renato, com a voz embargada, falou de ausência e promessa. Não que eu vá consertar tudo, não é possível, mas prometo que estarei presente, e prometo que esta casa jamais será lugar em que a pressa sepulte a verdade. Bento foi chamado para falar, e por um instante parecia que ele ia negar, mas levantou-se, com a firmeza que aprendera a carregar. Não fiz mais do que falar. Falar é pouco às vezes, mas falar salvou. E se ficar só em mim, então não valeu. Preciso que a gente aprenda a olhar. Não sou herói, sou homem que trabalha. E espero que, da próxima vez, não precisem que alguém se quebre para que a justiça apareça. A cena ganhou ecos. Amigos de Cecília trouxeram flores que não eram para exaltar opulência, mas para agradecer por uma vida ainda ali. O gesto mais simbólico veio no final. Renato pegou o chaveiro antigo da casa, um objeto singelo que simbolizava a pertença, e entregou-o a Bento. Não foi um símbolo de subserviência, foi reconhecimento. As pessoas aplaudiram, não por espetáculo, mas porque viram ali um ato de reconfiguração de papéis. Bento aceitou, e o aceite dele não foi de mudança de classe, mas de dignidade recuperada. Houve, é verdade, vozes que criticaram Cecília por suas palavras de misericórdia. Por que pedir clemência por quem quase a matou? Perguntaram alguns. A resposta é complexa. Pedir que o outro não seja destruído não nega a necessidade de responsabilização. Pede isso sim, que a justiça combine firmeza com complexão, que não transforme em crime em espetáculo de humilhação. Cecília sabia, melhor do que muitos, que punir ainda não devolve o tempo nem a infância perdida, mas que uma pena medida, junto a acompanhamento, poderia produzir algum sentido para o que ficou. Seu pedido, quando feito no hospital e repetido no tribunal, era antes um apelo humano. Não queiram ver um corpo destruído por mim. O juiz, ao proferir a sentença, acrescentou algo que, de certa forma, estava em linha com essa ideia. Falou de proteção ao idoso, de educação sobre cuidados e acerca de medidas que possam prevenir novas tragédias. A justiça, quando combinada a políticas, pode transformar casos isolados em alertas que movem instituições. O veredito que apanhou Carolina como culpada foi acompanhado de uma nota de que os autos incluiriam recomendações para a fiscalização de instituições e campanhas de prevenção sobre abuso de idosos. Nada sensacional, mas prático. A família de Renato, que sempre foi influente, teve de aceitar que sua responsabilidade social se estendia além do portão da mansão. Durante semanas, Bento caminhou pela casa com um novo ritmo. Já não era apenas um empregado discreto, mas alguém que ocupava o lugar de confiança. Havia visitas de pessoas que queriam ouvir a história do homem que disse, e também pedidos de ajuda para casos parecidos. Bento, com a voz simples, começava a juntar uma pequena rede de apoio. Vizinhos, profissionais de saúde e até jovens que o procuravam para conversar sobre coragem. Ele nunca esqueceu a sensação de ser pequeno diante de uma mesa grande, e por isso tratou de construir pontes para que outros, invisíveis, não tivessem de se tornar visíveis apenas em tragédias. A casa recuperou parte de sua vitalidade. Aos poucos, Dona Cecília começou a receber velhos amigos em encontros mais curtos, sem a pompa de antes, e passou a escrever cartas para netos distantes que recebiam respostas. Havia dias de tristeza, como era natural, e dias de riso onde uma canção antiga ressoava no corredor. Essas reparações não eram soluções mágicas, eram escolhas cotidianas que transformavam rotina em presença. Renato aprendeu com isso o valor maciço de estar. Ligar, perguntar, voltar de viagem para um jantar não acontecia por culpa, mas por vontade. O episódio deixou marcas. O nome de Carolina permaneceu associado ao crime e às consequências. Vera, por sua omissão, viveu com o estigma. Alguns funcionários falharam em resguardar seus empregos, outros foram promovidos. A justiça aconteceu no sentido penal, mas a reconstrução social foi lenta. Foi justamente nessa lentidão que a lição mais dura se consolidou, que a atenção salva. Em uma conversa mais íntima, meses depois, Cecília segurou a mão de Bento e disse algo que ecoou.
Você foi o que eu mais confiei, embora não soubesse do seu nome assim como os outros. Você me deu de volta o que eu já pensava perdido. A chance de pedir que me desculpassem e de ver que ainda há quem proteja os pequenos. Obrigada. Bento respondeu com a simplicidade de sempre. Fiz o que era de homem fazer. A história, ao final, não é moralista. Não se trata de dizer que riqueza é má e humildade é sempre boa. Trata-se de uma lembrança incômoda. Poder sem presença pode criar monstros. A ausência pode ser cúmplice. E uma voz pequena, sustentada por coragem, pode impedir que uma vida seja apagada. Naquelas semanas, muitas pessoas escreveram para a casa. Havia pedidos de orientação, relatos de negligência, cartas que pediam socorro. Renato, transformado do executivo ausente em um homem que consegue marcar presença, abriu um canal de apoio financeiro e logístico para funcionários de lares e para famílias que viviam situações parecidas. O gesto não apagou o passado, mas fez com que o case de Cecília adquirisse um sentido público, que a sua quase morte servisse para algo além da dor. E Bento? Ele voltou ao seu trabalho diário, arrumando o chão, mantendo objetos no lugar, mas com um detalhe distinto. Sempre que via um quarto, olhava com a atenção de quem sabia que dentro dele podia haver algo que precisava ser ouvido. Pessoas lhe traziam flores e bilhetes. Ele recolhia, sorria e dizia que preferia uma casa onde ninguém precisasse gritar para que se ouvisse a verdade. No fim de tudo, que não é um fim definitivo, porque vidas se refazem e o passado insiste, houve uma cena que selou a transformação. Numa manhã clara, Renato levou Cecília ao jardim onde ela costumava ficar. Havia uma nova mesa posta ali, para que os empregados também pudessem sentar. Bento aparecera primeiro, ajeitou o jogo de xícaras e sentou-se na ponta. Não era uma cerimônia de poder, apenas um café onde todos tinham cadeira. Cecília olhou ao redor. Havia sinais de desgaste, talvez, e havia também a marca da dor. Ela segurou a mão de Renato e depois a de Bento. Com a voz fraca, mas firme, disse: prometam que vão cuidar uns dos outros. Prometam que vão ver antes de aceitar. Não era só um pedido. Era um mandamento de quem soube, tarde demais, o preço do silêncio. As promessas foram feitas com olhos molhados e mãos que apertavam. Henrique, o jovem jardineiro que um dia fora tímido, sorriu. Raimundo, que registrou a verdade, assentiu. A casa, que carregava quadros e retratos, pareceu suspirar como um organismo que volta a receber ar. O episódio deixou um legado. Uma pequena campanha local sobre cuidado com idosos, uma série de encontros promovidos pela família para funcionários e uma mudança concreta na rotina de Renato. Nada disso devolvia a infância perdida nem apagava a tentativa que houvera, mas colocou em movimento algo mais produtivo do que o mero escândalo. A lição que fica é simples e urgente: olhar, ouvir, denunciar quando necessário. A coragem de Bento custou-lhe noites de insônia e atenção, custou-lhe a exposição, mas salvou uma vida. A misericórdia da matriarca, que pedira para que ninguém fosse destruído por sua causa, não livrou Carolina das consequências, mas lançou uma pergunta ética: como agir com firmeza sem transformar punição em instrumento de destruição humana? E você, que escuta esta história agora? O que faria se estivesse na sala e visse sinais pequenos, quase ridículos, de que algo não vai bem? Talvez você olhe para os seus e pense: estou presente. Talvez precise tomar uma decisão que não é fácil. Mas a urgência é essa: ser voz quando a gente pode, antes que um caixão se feche. Se essa história tocou você, pense em compartilhar com quem cuida de idosos ou com alguém que precisa ouvir que a presença vale mais que qualquer contrato. E se quiser, deixe nos comentários uma lembrança de uma vez em que alguém falou por você, ou uma vez em que você teve coragem de falar por outro. Você pode ajudar alguém a olhar antes que seja tarde. A casa recuperou suas janelas, os quadros observaram novos dias, e Bento continuou a limpar com a calma de quem sabe que, às vezes, um simples gesto é a diferença entre enterrar e proteger. E Renato, que antes priorizava números, aprendeu que há contas que não cabem em cifras: a conta da presença, da responsabilidade e da reparação. Era provável que dali em diante nenhuma visita fosse feita sem um olhar atento, e essa talvez fosse a maior herança que uma quase morte poderia deixar: a lembrança viva de que, no fim, o que salva é o olho que vê,
a mão que age, a voz que denuncia e o coração que escolhe a presença em vez do silêncio.